Graça e paz, mais que vencedores, bom dia, povo de Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez, nessa manhã abençoada, para esse momento maravilhoso de meditação na palavra de Deus. Eu quero exaltar o Senhor por essa oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado, de estarmos aqui mais uma vez, nesse novo dia, para juntos meditarmos na sua palavra. O Amanhecer com a Palavra nasceu no coração de Deus, esse devocional que tem abençoado tantas pessoas todos os dias. E eu quero louvar a Deus por esse presente, por essa oportunidade que Ele tem nos dado de diariamente estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Quero agradecer a você que nos acompanha todos os dias, você que tem sido tocado pelas mensagens que compartilhamos aqui. Obrigado a todos que nos acompanham, você que ouve a palavra todos os dias, você é um bem-aventurado, porque a Bíblia deixa claro que nós precisamos melhorar um pouco mais a cada dia. Tanto é que está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos nós, todos, sem exceção, precisamos melhorar todos os dias. E eu fico pensando, irmãos, uma pessoa que acorda pela manhã e levanta e começa a fazer suas atividades, cumprir suas agendas, viagens, trabalho, família, diversão, e passa 1 hora, 2 horas, 12 horas, 18 horas, e a pessoa passa o dia inteiro sem ler um versículo da Bíblia, sem ouvir uma mensagem, sem fazer uma oração. Eu fico me perguntando, como que essa pessoa pode melhorar? Estou falando na área espiritual. Como que ela pode melhorar? E é bom que você entenda que quando o homem é transformado na vida espiritual, essa transformação vai influenciar toda a sua vida. Vai ser um melhor funcionário, um marido melhor, uma esposa mais sábia, um filho mais obediente, um servo mais dedicado. Quando você é transformado na vida espiritual, você vai ser transformado em todas as áreas. Então, como que uma pessoa pode melhorar no dia de hoje se ela não separar um tempo para ouvir a Deus? Não tem como, porque é impossível alguém ser transformado no seu coração, no campo espiritual, sem que a palavra de Deus entre em ação no seu coração. Então, é exatamente por isso, um dos motivos pelos quais eu estou aqui todos os dias, porque a palavra tem que ser um alimento diário. Todo dia nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Amém? E, mais uma vez, o Senhor vai falar conosco hoje. Estamos numa série, mais um episódio aqui na série sobre o Filho Pródigo. E hoje eu quero ler os versos 18 e o 19. Lucas 15, 18 e o 19. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Olha o que ele está dizendo, ele está conversando com ele mesmo, ele está pensando. Até esse momento ele não tomou atitude, ele está só pensando como fazer. Ele está imaginando como vai agir para voltar para a casa do pai. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Queridos, a palavra de hoje, eu quero pegar esse texto e quero entregar a você uma mensagem com esse tema. Não sou digno de ser chamado
filho de Deus. É exatamente isso que esse filho estava falando, né? O filho pródigo finalmente percebeu que a sua atitude, né, de sair de casa rompeu a aliança com seu pai. E isso lhe fazia indigno de ser chamado de filho. Essa expressão aqui, não sou digno de ser chamado teu filho, essa expressão aplicada à nossa vida hoje revela um coração quebrantado, consciente da própria queda e da distância causada pelo pecado. Irmãos, eu quero que vocês gravem o que eu vou dizer. Nenhum ser humano é digno de ser filho de Deus. Eu vou repetir. Nenhum ser humano, nenhum de nós é digno de ser chamado filho de Deus. Nós somos filhos pela graça, porque o Pai nos amou, porque o Pai decidiu entregar seu filho e Jesus na cruz se transformou na porta de acesso que o homem tem para se tornar filho de Deus. Quando o ser humano enxerga a sua real condição de pecador, algo precioso acontece. Nasce o arrependimento verdadeiro e quando isso acontece, quando o homem se arrepende, ele tem essa oportunidade de se tornar filho de Deus. Agora, não é um arrependimento superficial, mas é um arrependimento que reconhece a sua condição de pecador. Ou seja, a pessoa diz, eu não mereço, mas o Senhor me fez filho. Eu não mereço, eu dependo do amor, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Mas essa história aqui, essa parábola, mostra também um pai cheio de amor, misericórdia e graça que aponta para o nosso Pai Celestial. Você observa que esse pai, ele era bom, ele vai lá na frente, vamos falar sobre isso, ele vai aceitar o filho sem nada. Ele vai receber o filho que perdeu tudo, ele está de braços abertos para receber esse filho, para perdoar esse filho e para dar tudo novamente a esse filho. Então, esse devocional de hoje, essa palavra de hoje, é para todos que um dia já se sentiram sujos, indignos, distantes de Deus, envergonhados, mas que ao darem um passo em direção a Deus, foram recebidos, abraçados, perdoados, mesmo sem merecer, mesmo sem ter nada de bom, recebemos o perdão de Deus. Agora, entenda, somos perdoados, mas continuamos imerecedores. Até hoje, nós dependemos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Se o filho, esse filho da parábola, saiu de casa, ele foi embora, deixou o pai para trás, ele saiu de cabeça erguida, agora ele precisa voltar de cabeça baixa e se humilhar. Ele precisa se humilhar diante do Pai para, de alguma forma, tentar tocar no coração do Pai. E humilhar-se não é fácil, muitas pessoas não conseguem se humilhar, porque humilhar-se é olhar para dentro de si. Escute o que eu vou dizer. Você se humilhar diante de Deus é você olhar para dentro de você. Isso é humilhação. É você olhar para dentro de você e perceber que não há nada em você que seja capaz de agradar a Deus ou de dar a você o livramento que precisa, a menos que a própria presença do Senhor esteja em você. Só assim você passa a ter algo de bom no teu coração, porque o ser humano sem Deus, eu não vou nem dizer em que ele se torna, mas o ser humano sem Deus não tem valor nenhum. É a presença de Deus que faz você se tornar importante e um filho de Deus. Importante, mas sempre debaixo
da graça de Deus. É um favor que recebemos, um favor imerecido, porque é isso que graça significa. Se você não sabe, a palavra graça significa favor imerecido. É Deus tratar você de uma forma que você não merece. É Deus me tratar de uma forma que eu não mereço ser tratado. Ele me abençoa, Ele me guarda, Ele me perdoa, mesmo sem eu merecer. Então, queridos, isso é maravilhoso, porque quando você se humilha diante de Deus, você alcança o perdão do Senhor e você é exaltado. Deus coloca você numa posição elevada, porque Ele ama, porque Ele é Deus misericordioso. Olha o que está aqui em Tiago 4, versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Outro texto importante está aqui, 2 Samuel, capítulo 22 e o versículo 28. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Não adianta, irmão, levantar a cabeça para Deus, querer argumentar, querer ser importante, é porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu dou isso aqui para a igreja, eu sou esse dizimista aqui, com esse valor aqui, eu tenho ajudado a igreja, eu sou o cara, eu sou importante. Nada disso. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Aquele jovem não poderia cometer o erro de chegar na casa do pai querendo ter razão. Eu fui embora porque o Senhor não me deu isso. Eu saí de casa porque eu não consegui isso aqui. Eu estou nessa situação porque o Senhor não me ajudou. Nada justificaria a sua atitude. Nada poderia ser usado como argumento para justificar a sua atitude de abandonar o pai. Então, essa palavra me ensina que não devemos tentar atrair a presença de Deus com a nossa força argumentativa humana. Não pense que Deus vai se impressionar com um amontoado de palavras vazias que não estão respaldadas pelo arrependimento. Um monte de palavras que não vão gerar nada, porque Deus já sabe até o seu pensamento antes de você pensar. Deus conhece o pensamento antes mesmo de pensarmos. Então, ao invés de tentar argumentar a seu favor, humilhe-se diante de Deus, quebrante o seu coração, se renda ao poder dele, faça como esse filho que estava pensando como agir e ele chega a dizer: eu não sou digno de ser chamado seu filho, não sou digno, eu não tenho mais esse direito, eu perdi esse direito quando eu saí de casa, mas o pai era bom e a graça daquele pai era tão grande que o pai não quis nem discutir com o filho. Você vai ver aqui na frente do texto. Ele simplesmente recebe o filho, simplesmente perdoa e restitui tudo, porque é assim que Deus faz. Quando a pessoa volta para Deus, quando a pessoa inclina o seu coração para Deus, ela é perdoada e torna-se um filho, uma filha de Deus. Amém? Eu peço a você que declare aqui nos comentários: não sou digno, mas pela graça Deus me recebeu como filho ou filha. Não sou digno, mas pela graça Deus me recebeu como filho. Que Jesus continue tocando em teu coração, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e que Deus permaneça com a sua mão estendida sobre tua vida e que Ele abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra bendita. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que falou aos nossos corações. E eu peço a Ti agora que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, os filhos e filhas que estão aqui, não porque merecem, mas porque o Senhor é cheio de graça, bondade, misericórdia e amor. Muito obrigado, Senhor, porque ao olhar para a nossa trajetória, ao olharmos para o nosso passado, contemplamos tantas coisas erradas que fizemos. No tempo
que vivíamos distantes de Ti, nos chiqueiros de porcos que o mundo tinha para nos oferecer. Mas um dia nós resolvemos voltar para a Tua presença e o Senhor nos perdoou. Muito obrigado por nos perdoar de todos os pecados e obrigado pela vida dos Teus filhos que estão aqui, das Tuas filhas que nesse momento oram conosco. Muito obrigado, abençoe a todos, continua nos ajudando e nos fortalecendo nesse dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o eterno e bom Pai abençoe a sua vida e a sua família. Deixe a sua curtida nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.